No vídeo de hoje, vamos explorar algumas das descobertas científicas mais importantes que mudaram a humanidade. Desde avanços na medicina até inovações tecnológicas revolucionárias, essas descobertas transformaram nosso modo de viver, entender o mundo e interagir com ele. Nosso objetivo é destacar essas descobertas, explicar como foram feitas e entender o impacto duradouro que tiveram na sociedade. Ao longo do vídeo, incentivamos você a deixar nos comentários suas perguntas e compartilhar qual dessas descobertas mais te surpreendeu e por quê. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo como este. Teoria da evolução. Charles Darwin apresentou a teoria da evolução por seleção natural em 1859, no livro A Origem das Espécies. Esta teoria revolucionou a biologia ao explicar como as espécies evoluem ao longo do tempo através da seleção de características vantajosas. A teoria da evolução transformou a compreensão científica da vida na Terra e forneceu uma base para a biologia moderna, influenciando campos como a genética, a ecologia e a paleontologia. A penicilina. Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico eficaz, ao observar que um fungo, Penicillium notatum, produzia uma substância que matava bactérias. Esta descoberta revolucionou a medicina ao fornecer uma maneira de tratar infecções bacterianas, que antes eram muitas vezes fatais. A penicilina salvou milhões de vidas e abriu caminho para o desenvolvimento de outros antibióticos. A estrutura do DNA. Em 1953, James Watson e Francis Crick, com a ajuda crucial de Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, descobriram a estrutura de dupla hélice do DNA. Esta descoberta elucidou o mecanismo pelo qual a informação genética é armazenada e transmitida de uma geração para a próxima. A compreensão da estrutura do DNA abriu novos horizontes na genética, biotecnologia e medicina, incluindo a engenharia genética e o sequenciamento do genoma humano. A teoria da relatividade. Albert Einstein, em 1905 e 1915, formulou as teorias da relatividade especial e geral, respectivamente. A teoria da relatividade especial introduziu a famosa equação I igual a mc², I é a energia, m é a massa e c é a velocidade da luz, revelou que o espaço e o tempo são interligados. A teoria da relatividade geral explicou a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo causada pela massa. Essas teorias revolucionaram a física e a cosmologia, alterando a compreensão fundamental do universo. A vacinação. A prática da vacinação começou no final do século XVIII, quando Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina contra a varíola usando o vírus da varíola bovina. A vacinação provou ser uma maneira eficaz de prevenir doenças infecciosas, salvando milhões de vidas ao longo dos séculos. As campanhas de vacinação global levaram à erradicação da varíola e à redução significativa de muitas outras doenças. A eletricidade. As descobertas de Benjamin Franklin, Michael Faraday, Nikola Tesla e Thomas Edison sobre eletricidade e suas aplicações práticas transformaram o mundo. A eletricidade se tornou uma fonte fundamental de energia, permitindo a iluminação, o transporte, a comunicação e a automação. A eletrificação mudou a sociedade de maneiras profundas e tornou-se essencial para a vida moderna. A tabela periódica. Dmitri Mendeleev, em 1869, organizou os elementos conhecidos em uma tabela periódica com base em suas propriedades químicas e massas atômicas. Esta tabela permitiu prever a existência e as propriedades de elementos ainda não descobertos. A tabela periódica é uma ferramenta fundamental na química e nas ciências físicas, guiando o estudo e a descoberta de novos elementos e compostos. A teoria quântica. No início do século XX, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr e outros cientistas desenvolveram a teoria quântica, que descreve o comportamento das partículas subatômicas. A mecânica quântica revelou um mundo de fenômenos que desafiam a intuição clássica, como a dualidade onda-partícula e o princípio da incerteza. Esta teoria é a base da física moderna e levou a inovações tecnológicas como os transistores e os lasers. A higiene e a antisepsia.
Ignaz Semmelweis, Joseph Lister e Florence Nightingale foram pioneiros na promoção da higiene e da antisepsia na prática médica. No século XIX, Semmelweis demonstrou que a lavagem das mãos reduzia drasticamente as infecções hospitalares. Lister introduziu o uso de antissépticos nas cirurgias, enquanto Nightingale melhorou as condições sanitárias nos hospitais. Essas práticas salvaram inúmeras vidas e transformaram a medicina moderna. O Big Bang. A teoria do Big Bang, desenvolvida por cientistas como Georges Lemaitre, Edwin Hubble e George Gamow, descreve a origem e a evolução do universo. Observações de Hubble na década de 1920 mostraram que o universo está se expandindo, levando à ideia de que ele começou a partir de um estado extremamente denso e quente. A descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas nos anos 60 forneceu uma evidência crucial para o Big Bang. Esta teoria é fundamental para a cosmologia moderna. O modelo atômico. John Dalton, J. J. Thomson, Ernest Rutherford e Niels Bohr contribuíram para o desenvolvimento do modelo atômico. Rutherford descobriu o núcleo atômico em 1911, e Bohr propôs que os elétrons orbitam o núcleo em níveis de energia definidos. Este modelo explicou a estrutura dos átomos e suas interações químicas, formando a base da química e da física atômica. A computação. Alan Turing, John von Neumann e outros pioneiros da computação desenvolveram os conceitos e tecnologias que levaram aos computadores modernos. A máquina de Turing, proposta por Alan Turing em 1936, é um modelo teórico de computação que fundamenta a ciência da computação. Os avanços na eletrônica e na programação permitiram a criação de computadores que transformaram a sociedade, a economia e a ciência. A insulina. Em 1921, Frederick Banting e Charles Best descobriram a insulina, um hormônio crucial para o tratamento do diabetes. Antes dessa descoberta, o diabetes era uma doença fatal. A insulina permitiu o controle eficaz dos níveis de açúcar no sangue, salvando e melhorando a vida de milhões de pessoas com diabetes em todo o mundo. A teoria do eletromagnetismo. James Clerk Maxwell, no século XIX, unificou a eletricidade e o magnetismo em uma única teoria com suas equações de Maxwell. Esta teoria descreve como os campos elétricos e magnéticos interagem e se propagam como ondas eletromagnéticas. O eletromagnetismo é a base para muitas tecnologias modernas, incluindo a comunicação por rádio, televisão, radar e telefonia móvel. O genoma humano. O projeto Genoma Humano, concluído em 2003, mapeou todos os genes do DNA humano. Esta descoberta revolucionou a biologia e a medicina, permitindo avanços na compreensão de doenças genéticas, desenvolvimento de terapias genéticas e medicina personalizada. O sequenciamento do genoma abriu novas fronteiras na pesquisa biomédica e na biotecnologia. A teoria das placas tectônicas. Na década de 1960, a teoria das placas tectônicas foi desenvolvida por geólogos como Alfred Wegener e Harry Hess. Esta teoria explica que a crosta terrestre é dividida em grandes placas que se movem sobre o manto. A teoria das placas tectônicas esclareceu a origem de terremotos, vulcões e a formação de montanhas, transformando a geologia moderna. A fotossíntese. Jean Engenhos, em 1779, descobriu que as plantas produzem oxigênio na presença de luz solar. A compreensão da fotossíntese, o processo pelo qual as plantas convertem dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio usando a energia solar, foi fundamental para a biologia e a agricultura. Este processo é a base da vida na Terra, fornecendo alimento e oxigênio para os organismos vivos. A teoria germinal das doenças. Louis Pasteur e Robert Koch desenvolveram a teoria germinal das doenças no século XIX, que propõe que micro-organismos causam doenças infecciosas. Pasteur desenvolveu vacinas para a raiva e o antraz, enquanto Koch identificou os agentes causadores da tuberculose e do cólera. Esta teoria revolucionou a medicina e levou ao desenvolvimento de práticas de higiene e controle de infecções. A teoria da gravitação universal. Isaac Newton, em 1687, formulou a lei da gravitação universal, que descreve a atração gravitacional entre os corpos.
Esta lei explicou o movimento dos planetas e objetos na Terra, unificando a física terrestre e celeste. A gravitação universal é um dos pilares da física clássica e influenciou o desenvolvimento da mecânica e da astronomia. A descoberta dos micro-organismos. Anthony van Leeuwenhoek, no século XVII, usou microscópios para observar micro-organismos pela primeira vez. Suas descobertas revelaram a existência de um mundo invisível de organismos microscópicos, incluindo bactérias, protozoários e células sanguíneas. A descoberta dos micro-organismos foi crucial para o desenvolvimento da microbiologia e da medicina. Hoje exploramos algumas das descobertas científicas mais importantes que mudaram a humanidade, desde avanços na medicina até inovações tecnológicas revolucionárias. Essas descobertas transformaram nosso modo de viver, entender o mundo e interagir com ele. Queremos ouvir de você: qual dessas descobertas mais te surpreendeu e por quê? Deixe suas respostas nos comentários e continue a explorar conosco as maravilhas da ciência. Lembre-se de que cada pequena ação conta quando se trata de apoiar a ciência, seja promovendo a educação científica, participando de projetos comunitários ou simplesmente compartilhando informações sobre a importância da ciência. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Juntos, podemos aprender mais sobre nosso passado científico e encontrar maneiras de avançar em direção a um futuro melhor. Até a próxima!